Aí galera, tranquilo, numa boa? Hoje eu vou fazer um contraponto de, num lado, o ódio, né? A expressão odienta, odiosa, né? Que está se proliferando por aí, e de outro lado, a comunicação não violenta. E aí, é óbvio, eu tenho que mostrar o livrinho, né? O livrinho Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E é interessante que eu mostre para vocês, como sempre, tudo pintadinho no meu livro, este pintadinho de azul, né? Já que é uma comunicação não violenta. Pois bem, eu imaginei, né? E eu gosto de imaginar coisas para nossos vídeos. Eu imaginei a seguinte situação. Imaginemos um peixinho, o peixe A, né? Que ele é um peixe de água salgada. Vamos imaginar o peixinho B, né? O peixinho de água doce. Ora, o peixinho de água salgada, ele é produto daquele meio, ele se desenvolveu naquele meio e é bastante provável que ele não sobreviva numa água doce, porque ele é de água salgada, por óbvio. Ele só conhece a água salgada, ele não tem culpa, não tem sequer responsabilidade com a salinidade da água. Da mesma forma, o peixinho B da água doce não tem culpa da questão da água ser água chamada água doce, água de rio, né? E ele só conhece aquela realidade. Pois bem, vamos imaginar que a comunicação é a água. Nós somos sujeitos que nos desenvolvemos nas águas da comunicação, né? Assim como o peixe não sobrevive fora da água, nós não sobrevivemos fora da comunicação. Nós somos o que somos e seremos o que seremos gerações seguintes, porque somos sujeitos que nos comunicamos. Portanto, faz toda a diferença se eu sou um sujeito que me desenvolvi, né? Num contexto comunicacional X e o outro num outro contexto, né, comunicacional Y. Lembrando que comunicação, vamos dizer assim, é uma expressão externa, né? A comunicação começa numa espécie de diálogo interno, né, de um contexto interno, mas só vai se transformar em comunicação quando eu externo e a outra pessoa capta a minha externalidade e a introjeta, e lá ele vai de dentro, ele vai interpretar o que ele viu de mim. Então esta é uma relação de comunicação. Meus pais fizeram isso comigo desde que eu era pequenininho, eu faço com os outros e todo mundo faz com todo mundo. Portanto, percebam aqui a importância da água para o peixe e a importância da comunicação para nós. Agora vamos imaginar, já que eu peguei dois extremos, água salgada e água doce, vamos imaginar alguém que tenha se desenvolvido num contexto de linguagem violenta, vamos imaginar extremamente violenta, podemos imaginar um contexto de guerra, num contexto, né, terrível, e uma outra pessoa num contexto mais de Gandhi, assim, né, de tranquilidade, faz yoga todos os dias. Percebem a diferença de construção de ser gente, de ser pessoa dessas duas pessoas, né? E portanto também dá para imaginar a dificuldade de entendimento entre uma e outra. E essa dificuldade de entendimento, né, passa, né, pela percepção de que esse entendimento só ocorrerá se houver a intenção, né, das partes de trocarem informações. Porque um sujeito totalmente violento e um sujeito totalmente da paz, né, e aqui extremando, né, sozinhos
terão muita dificuldade de se encontrarem. Então é preciso que haja ajuda, muitas vezes, quem sabe, o interesse de uma das partes em chegar até a outra, mas digamos que ao léu, deixados por si só, é provável que essas pessoas não se encontrem. Felizmente, né, na realidade, não existe sujeito água salgada e sujeito água doce. Nós somos água salgada e somos água doce, né? Nós temos momentos de comunicação violenta, né? E temos momentos de tranquilidade. Depende dos contextos, das relações que se estabelecem. Portanto, o que eu posso dizer que poderia ser uma possibilidade de conceito de comunicação não violenta, comunicação não violenta, né? Seria a intenção, a preocupação dos indivíduos ou do indivíduo em estabelecer uma comunicação empática. Portanto, entendendo por comunicação empática, né, poder me colocar na situação do outro, sem sair de mim, mas me colocar, ou seja, um pé em mim e um pé no outro, na vivência do outro, para que eu possa tentar sentir o que ele sente. E por que eu digo que é preciso uma intenção, uma preocupação com isto? Porque isso não é uma coisa, apesar de, não é uma coisa natural, eu ia dizer, né? Apesar de que a minha mente, o meu cérebro, as minhas condições biológicas serem favoráveis a reconhecer a dor do outro, a reconhecer o outro, né? Tem toda uma questão cultural que vai atrapalhar isso. Então é preciso uma preocupação para desenvolver esta minha capacidade de compreender o outro. E um dos passos interessantes é tentar estar atento com o meu pré-julgamento, com as minhas questões a priori, minhas questões morais, né? minhas questões de preconceito mesmo, né? Que ao ver o outro eu já o pré-julgo. Ao ver o outro, como eu já tenho uma concepção pré-pronta, eu vou julgar o outro de acordo com essa minha concepção pré-pronta, né? E sabemos, e a neurociência nos ajuda com isso, que as nossas conclusões, quando elas se tornam habituais, elas tendem a se reproduzir, porque é uma questão econômica. Vamos dizer assim, gasto energético. A gente poupa gasto energético quando a gente replica uma conclusão que funcionou. Não significa que deu certo ou que é verdade, mas que de alguma forma funcionou. Para nós funcionou. Então a tendência é repeti-la. Portanto, um preconceito, um pré-julgamento, uma ideologia que vem habitualmente trabalhando comigo, eu tendo a reproduzi-la pelo hábito. Portanto, a preocupação com uma comunicação que não seja violenta também tem a ver com o hábito. É preciso ficarmos atentos para irmos replicando, né, essa própria preocupação em entender o outro, em minimizar os meus pré-julgamentos, de certa forma, aquietar-me para que o outro fale enquanto eu estou mais passivo no ouvir, né? Porque é preciso fazer silêncio externo e interno para que eu possa ouvi-lo. Portanto, quando há interesse de ambas as partes, é bacana, porque então eu me silencio, me pacifico e o outro fala. Daqui a pouco, ele se pacifica para ouvir a minha fala. E nesse ambiente de uma espécie de quietude interna para ouvir e, portanto, uma pacificação interna para poder falar, ou seja, eu não tenho medo, eu não tenho preocupação, porque eu percebo que o outro não está me julgando, o outro quer me ouvir.
E o outro sabe que eu não estou julgando. Eu quero ouvi-lo. Portanto, eu posso falar das minhas necessidades, dos meus desejos. Afinal de contas, o que eu quero nesta relação, e o outro poderá dizer o que ele quer nesta relação. Portanto, podemos dizer, após eu falar do que eu quero, e após ele, ela, falar o que ele quer, eu posso dizer então o que nós queremos, né? Já que, voltando à água, já que o peixe de água salgada não vive na doce e vice-versa, podemos achar um momento de confluência das águas em que ela não seja nem tão salgada, que não permita a vivência, a vida do peixe de água doce, e também que não seja tão doce que impeça a vivência do peixe de água salgada. Então, o peixe de água salgada não precisa se transformar no outro peixe e vice-versa. É preciso achar um momento de comunicação em que seja possível que eles se enxerguem, se contemplem e consigam estabelecer um liame. Em águas em que ambos possam navegar, né? Possam viver. Eu posso falar que nós estamos contidos no contexto, né? O contexto é o continente e nós somos o contido, né? Ou seja, nós vivemos nas águas. A água é o nosso contexto. Nós estamos contidos na água. Portanto, é importante que reflitamos sobre onde estamos, né? Por que estamos naquela região, na água, por que eu me fixo, né? Naquela posição e com isso não consigo ver o outro. Percebam que não é uma condição, falei em uma certa passividade, pacificação. Eu não quis dizer com isso uma omissão. Percebam o quanto de atividade, de força, de coragem é preciso para alguém sair da comodidade para ir até o outro. Ou seja, a minha pacificação para ouvir o outro é muita coragem, é muita força e é muito movimento, né? Porque eu preciso me propor a ir até o outro e o outro precisa se propor a vir até mim. E mesmo que, e agora me ocorre, vamos imaginar que o outro não se propõe a me ouvir, né? Eu sou o sujeito de água doce, o outro é o sujeito da água salgada, e ele não quer me ouvir, mas eu vou até ele. Percebam que se ele não me ouve, ele não ganhou nada, ele continua me odiando, me xingando, né? Me ofendendo. Mas eu que não me ofendo, eu que não entendo a afirmação dele como algo que possa me atingir, porque eu estou pacificado, né? Eu sei que ele tá, quando ele me xinga, ele fala mais das coisas dele do que de mim. Quando ele me xinga, muito mais os efeitos da água dele, né? E portanto ele me enxerga através daquilo. Para mim é muito importante, porque eu pacificado poderei compreendê-lo e portanto eu vou aprender. Ao compreendê-lo, eu vou compreender como a comunicação funciona. Ao compreendê-lo, eu vou compreender como outras pessoas similares a ele funcionam e com pessoas similares a eles podem não interagir comigo. E, portanto, não será surpresa quando outras pessoas como ele se aproximarem de mim. E eu, da água doce, conhecerei bastante da água salgada. E ele, da água salgada, não poderá conhecer nada da água doce porque ele se autolimitou. Portanto, sempre é vantajoso, né, irmos em direção ao outro de uma forma que o outro não se sinta violentado. E eu, pacificado, não me sentirei violentado. Por isso, já de antemão, e nós todos já podemos perceber, que a comunicação odiosa, odienta, essa raiva toda que nós vemos em todos os ambientes hoje, né, é
completamente contrário à empatia, completamente contrário ao entendimento, é completamente contrário à aprendizagem de pessoas com outras pessoas. E, portanto, a priori eu posso dizer que aquilo que tem ódio, aquilo que violenta, não pode ser incluído como algo que seja boa para a comunicação, qualquer que seja. Percebamos, lá no início eu falei que nós não somos responsáveis porque a água é salgada. Não somos responsáveis porque a água é doce, né? Não somos responsáveis, porque a água já estava lá. Mas nós somos responsáveis com o que fazemos com isso. Quase me lembra Sartre. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós não podemos nos esconder naquilo que já existe para que não nos sintamos responsáveis por aquilo que fazemos, né? Se eu agrido o meu funcionário ou se eu ajo de maneira não empática, nem precisa agredir, se eu ajo de maneira não empática pelo meu funcionário, porque eu estou habituado com isso, eu não posso alegar que eu não sou responsável pela minha não empatia porque sempre foi assim. Ou porque a hierarquia pressupõe isso. Ou porque o outro não quis me ouvir, portanto eu já nem dou bola para ele. Percebe? Não dá para nós nos desresponsabilizarmos. Não é para nos sentirmos culpados, mas nos sentirmos responsáveis. Se quem está comigo, se a minha esposa, se o meu filho, se o meu vizinho, se o meu funcionário, né, não consegue me entender, ou eu não consigo entendê-lo, por algum motivo, é importante que nos sintamos responsáveis por essa situação. Não culpados, mas responsáveis. E, portanto, saímos de uma espécie de omissão para uma ação que eu me preocupe, que eu pergunte como ele está se sentindo, que eu deixe ele tranquilo para ele me perguntar como eu estou me sentindo. É preciso que eu fique atento à minha expressão facial, corporal, tom de voz. Ainda mais, quanto mais empoderado eu estou, mais preocupado eu devo estar com a minha expressão para que a pessoa não tenha algum tipo de receio. Da mesma forma, se eu sou subalterno numa relação hierárquica, é bastante importante que o meu superior me dê as condições para que eu possa falar, inclusive, do meu sentimento de pequenez, né? E possa, portanto, me expressar, o que é vantajoso para ambos. Eu quero dizer para nós que, assim como nós nos habituamos a ter uma fala não empática, assim como nós nos habituamos a colocar a culpa sempre nos outros ou na estrutura, né? Colocamos sempre longe de nós a responsabilidade e, portanto, temos o hábito de sermos mais ou menos agressivo ou indiferente, o que pode ser também uma forma agressiva de convivência, a indiferença. É preciso que nós percebamos que também é o hábito que nos faz sujeitos mais empáticos. Não será uma vez, nem será duas vezes, não sei quantas vezes. É uma forma de ver o mundo, buscar empatia, buscar a comunicação não violenta. É uma forma de ver o mundo que deve ser sempre perseguida. Não há regras, não há normas, né? O que há é o hábito de preocupar-se com a comunicação para que ela seja empática, fluida, tranquila, amorosa, fraterna e, portanto, corajosa e forte e, portanto, transformadora. Abraço e até a próxima.